próximo a 42 estações ou 42 jornadas no deserto. Tanto a palavra estação quanto a palavra jornada, na Bíblia é a mesma palavra. E nós vamos abrir Números 33 e o versículo de número 1. Números 33, versículo de número 1. Amém? Diz assim, ó. Essas são as jornadas dos filhos de Israel, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus estandartes, sob as ordens de Moisés e Arão. Assim Moisés registrou o ponto da sua partida e as suas jornadas, segundo a ordem do Senhor Jeová. Essas são, pois, as suas jornadas, conforme as suas partidas. Quando você pega esse versículo aí de Números 33, nós vamos observar uma coisa. O povo de Israel, que é chamado de povo hebreu, porque você tem que guardar uma coisa na sua mente. Quando o povo está no Egito e sai do Egito e anda pelo deserto, ele não é chamado povo judeu, ele é chamado ou israelitas ou hebreus. Ele só é chamado judeu depois de Salomão, quando divide o reino no meio. Quando divide o reino no meio, aí é chamado de judeus. Mas antes não, antes você não pode chamar eles de judeus, você tem que chamar eles de hebreus, entenderam? Por exemplo, a partir do livro de Reis, que há a divisão do reino, aí você pode chamar eles de judeus, mas antes são hebreus. Então, eles eram mais ou menos 3 milhões de judeus lá no Egito. Aí o povo estava no Egito. Vamos entender aqui, ó. O povo está no Egito. O povo está no Egito. Aí o povo vai sair do Egito e vai para a terra que Deus promete a eles, que é Canaã. Só que nesse processo que eles vão passar do Egito até Canaã, existe uma coisa no meio aqui, olha, que é o deserto. Só que eles vão ter que atravessar esse deserto para eles chegarem em Canaã. Só que vai haver um processo de Deus nessa caminhada deles até Canaã. E esse processo, Moisés, nós chamamos ele de maturidade espiritual. É o processo que Deus vai trabalhar com eles através de Moisés. Então, o que vai acontecer? Nesse processo do Egito até Canaã, eles vão passar por 42 acampamentos. Nós vamos usar a palavra acampamentos aqui, ou podemos usar a palavra jornadas. Aí essa palavra acampamento aí, ou jornadas, no hebraico é chamado de maca. Essa palavrinha maca, o que ela representa? Essa palavra maca aí, ela representa uma coisa muito séria. Ela representa as caminhadas e as jornadas do povo. Só que eles vão andar e vão parar. Por exemplo, eles vão sair do Egito, vão parar no lugar. E sai do Egito, o primeiro lugar que eles... A partida deles é chamada de Ramsés. Aí eles estão em Ramsés, eles vão para outro lugar, entenderam? E vão andando. Cada lugarzinho desse aí, olha, está registrado aqui no Números 33. Olha aí, vamos ler comigo aí, ó, no versículo de número 3 agora. Partiram, pois, de Ramsés no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte, após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com mãos poderosas à vista de todos os egípcios. Agora, lá no versículo de número 5, vocês me acompanham? Números 33, 5. Então os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sicote. A palavra Sucote já é o segundo acampamento deles. Então, eles vão sair de Ramsés e vão parar em Sucote. Aí a primeira pergunta que nós temos que fazer, que hoje nós precisamos responder aqui nessa introdução desse curso, é o seguinte: eles vão andar 42 jornadas ou 42 acampamentos. Se eles vão andar 42 acampamentos ou 42 jornadas, por que 42? Por que não são 53? Por que não são 12? Por que não são 13? Por que tem que ser 42? É essa que é a primeira pergunta que tem que ser feita. Porque eles vão sair do Egito, de Ramsés, e vão andar Sucote, depois vão andar Etã, Piarode, eles vão andando. E cada lugarzinho desse, Moisés registrou aqui nos livros, aqui na Bíblia. Ele fez um relatório no capítulo 33 de Números. Mas a Bíblia, aqui no Pentateuco, a partir de Êxodo,
Levítico, Números, Deuteronômio, nesses 4 aqui, olha, vai estar todo o registro de onde eles pararam. E Josué também vai ter uma parada. Mas o que representa isso aqui? A questão que nós temos que entender é o seguinte: por que Deus vai permitir, que eles andem essas 42 jornadas e o que elas representam na nossa vida? Tem um livreto que eu fiz, que tem 20 páginas, e ele vira uma apostila. Depois, se alguém que está aqui na reunião quiser, você me dá o seu nome. É um livreto que eu fiz, ele custa R$20. É um livreto, onde tem tudo que eu vou dar nesse curso está dentro desse livreto. Aí ele vira uma apostila. A minha está aqui, toda arrebentada, porque de tanto usar ela, mas vira um livreto. Aí você pode acompanhar. Agora, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: por que 42 jornadas? A primeira coisa que você tem que entender é que essas 42 jornadas têm a ver com uma coisa na Bíblia que nós chamamos de matemática da Bíblia. A Bíblia tem uma matemática, os números. Por exemplo, existem números que estão na Bíblia que vão ter significados. E o número 42 tem um significado na numerologia bíblica. Primeiro, quando você pega o número 42, você vai encontrar ele em 2 lugares interessantes. Aqui, nas 42 jornadas, e lá no Apocalipse. Lá no Apocalipse vai falar assim, olha, vamos abrir lá para você ver. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá comigo. Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12. Quando o dragão vai perseguir a mulher, vai aparecer o número 42. Apocalipse capítulo 12. E nós vamos ler um versículo aqui, ó. Nós vamos ler um versículo aqui. Quando fala do dragão perseguindo a mulher, o versículo 6. Algumas Bíblias já está traduzida a palavra, mas tem outras que não. Outras vai dizer diferente. Assim, ó. Olha o versículo de número 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse sustentada durante 1260 dias. Não é isso? Mas tem alguma Bíblia aí que está escrito diferente. Tem alguma Bíblia que vai ter escrito aí 42 meses. Porque presta atenção, porque 1260 dias, na verdade é o quê? 42 meses. Entenderam? Alguma Bíblia aí, deve ter alguma Bíblia que está escrita assim, olha, 42 meses. Por quê? O número 42 vai aparecer aqui nas jornadas, que são 42 certinha, e vai aparecer em Apocalipse. Mas não só vai aparecer, não. Vai aparecer em outro lugar também, que nós vamos ver aqui agora, Mateus. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: por que 42? Porque há uma matemática na Bíblia que eu não vou entrar com vocês agora em relação a essa matemática. Por quê? Porque esse é outro estudo, não é hoje. Mas aqui, ó, o número 6, presta atenção, é o número do homem. Presta atenção. O número 6 é o número do homem. O número 6 é o número do homem. Quando você multiplica este número ao 7, que é o número de Deus, na Bíblia, que é o número na Bíblia que é chamado perfeito, presta atenção, que é o número de Deus na Bíblia que é chamado perfeito, você vai alcançar 42. Por que o número 7, por que o número 6 é o número de Deus? Porque Deus criou, vocês vão lembrar que Deus formou o homem, né, ali no 6º dia. Mas agora, há uma coisa, o 7º dia é chamado o número da perfeição na Bíblia. Se ele é o número da perfeição na Bíblia, representa o seguinte, que para o homem ser perfeito, ele precisa ser multiplicado a isso. Estão entendendo o que eu estou falando? E onde na Bíblia diz que o homem precisa ser perfeito? Vamos abrir a Bíblia. Efésios capítulo 4, vamos lá comigo. Efésios capítulo 4, o versículo 12. Efésios capítulo 4, versículo 12. Efésios capítulo 4 e o versículo de número 12. Vamos ler lá. Olha o que diz lá. Amém? Querendo a perfeição dos santos, olha a palavra aí, olha. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, e que todos cheguemos, à unidade
da fé. Então a primeira coisa que Deus quer de nós é o quê? A unidade da fé. Que todos estejam unidos em um propósito de fé. Segundo, ao conhecimento do Filho de Deus. Outra coisa que Deus quer de nós, conhecimento do Filho de Deus. Você precisa conhecer o Filho de Deus, ou seja, você está aqui porque você precisa conhecer o Filho de Deus. Mas há um estado de varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Conforme a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eu e você precisamos chegar a ser um varão perfeito. Mas para mim ser um varão perfeito, eu preciso o quê? Ter a medida. Qual que é a medida do varão perfeito? Cristo. Estão me entendendo? A medida do varão perfeito é Cristo. Se a medida do varão perfeito é Cristo, aqui vem uma coisa. Onde entra esse número 42 dentro disso? Abra sua Bíblia agora, Mateus, capítulo 1, versículo 17. Vamos comigo lá, olha, Mateus, capítulo 1, versículo 17. 1:17. Mateus capítulo 1, versículo 17. Amém? Diz assim, olha. De todo modo que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são? Então, vamos lá, olha. De Abraão até Davi, são quantas gerações? 14. Vamos continuar. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14. Então, de Davi até a deportação, o que é isso? Até o povo ser levado por Nabucodonosor para a Babilônia, 14. Aí depois vem mais, o que diz? Ó, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, são quantos? Então, desde a deportação até Cristo, são 14. Aí você vai fazer as contas, vai dar o quê? Quanto que vai dar? 42. Então, olha para você ver, nós precisamos ter a medida da estatura de Cristo, não é isso? Mas Cristo, para ele nascer, ele precisou passar por 42 gerações para ele nascer. Então, o que representa isso? Representa o seguinte, que essa caminhada do povo hebreu, do Egito até Canaã, 42 estações ou 42 jornadas, representa o seguinte, que eu e você estamos aqui na terra, saímos do Egito, que representa aqui, olha, que representa aqui o quê? O mundo, vamos colocar aqui, ó, o mundo, e estamos indo para o céu. Só que esse céu aqui, olha, não é céu como as pessoas imaginam. Ah, nós estamos indo para o céu. Se você está indo para o céu, tem uma coisa, porque o céu está vindo para a terra. O céu é a nova Jerusalém. Então, qual que é o nosso padrão? O que Deus está querendo dizer? Que existe um padrão de crescimento e de maturidade daqui da terra, que é o Egito, o mundo, até chegar no céu, que é a nova Jerusalém. Mas como é que nós vamos chegar até lá? Para você chegar lá, você vai precisar de uma coisa. A estatura de Cristo, que aqui diz, a medida da estatura de Cristo, a unidade da fé, tudo isso que nós vemos aqui, olha, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como é que eu vou fazer então? Eu vou ter que passar por um processo de maturidade espiritual. O que representa isso? Que todo o nosso movimento no deserto, a nossa vida aqui, a nossa jornada aqui na terra, o que você tem que fazer? Você vai ter que passar por esses processos. Então, essas 42 jornadas que nós vamos estudar aqui durante esse curso todinho, o que representa ele? Essas 42 estações, elas representam o quê? Lugares espirituais que eu e você, estações espirituais que eu e você precisamos passar para nós crescermos espiritualmente, para nós alcançarmos um pouco da estatura de Cristo para chegar na Nova Jerusalém. Porque ninguém vai chegar lá de qualquer maneira. 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Morreram todos no deserto. Deus teve que levantar uma nova geração. Da geração que saiu do Egito até chegar em Canaã, morreram todo mundo. Só sobrou 2 pessoas para chegar lá. Josué e Caleb.
Só Josué e Caleb. Só 2. Aí a pergunta é, Jesus quer levar, ele tem uma obra para nos levar para Nova Jerusalém, mas a pergunta é, quantos será que vão chegar? Porque se de 3 milhões chegou só 2, nós também estamos na mesma jornada. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Porque é preciso ter uma maturidade para chegar até lá. E essa maturidade, é isso que nós vamos estar estudando aqui. Ó. É o número perfeito, que é o 7, mas o homem. Unido isso aqui, olha, vai trazer para nós o quê? Um ensinamento de como crescer para ter a unidade da fé, para ter o conhecimento do Filho de Deus, a perfeita unidade e também a medida da plenitude de Cristo. É isso que esse curso aqui, olha, todo o meu objetivo é mostrar para vocês aí. Por quê? Porque nós estamos passando por um crescimento. Abra sua Bíblia aí, Provérbios 4, 18. Vamos lá. Isso é uma introdução para você entender o que eu quero trazer para vocês aqui. Provérbios 4, 18. Amém? Provérbios 4, 18. Olha o que diz aí, ó. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Está vendo? É isso que está acontecendo conosco. Você vai brilhando dia após dia, para quê? Chegar à perfeição. É isso que Deus quer. Ou seja, eu e você não somos perfeitos. Nós estamos no caminho dessa perfeição. Mas como é que é esse processo? É o que aconteceu com o povo. Infelizmente, o povo saiu do Egito e eles foram nesse processo. Mas no meio do caminho, muitos ficaram para trás. Muitos foram morrendo. Muitos quebraram alguns princípios e não conseguiram aprender com aquele princípio. Por quê? Porque eu e você somos falhos. Mas existe uma coisa. Na minha falha, eu preciso ter um princípio de quê? De aprender com a minha falha para mim não errar de novo, senão eu vou voltar. Foi isso que aconteceu com o povo. Olha só, pra vocês entenderem. O povo vai sair do Egito para chegar em Canaã e no meio dessa caminhada que eles vão para chegar no Egito, eles vão cometer vários erros. E dependendo dos erros que eles cometem, vai atrapalhando a vida deles. De forma que o que vai acontecer? Eles vão voltar para trás. Eles iam demorar 2 anos para chegar em Canaã. Ó, daqui até aqui, olha, 2 anos. Só 2 anos. Mas o que eles fizeram? No meio do caminho, eles quebraram alguns princípios da maturidade e quebraram outras coisas diante de Deus. Foi errando. O que Deus fez? Deus fez eles voltarem para trás. Aí sabe o que aconteceu? Eles ficaram 38 anos assim, rodando no mesmo lugar. 38 anos rodando no mesmo lugar e a terra prometida aqui, ó. Era para ele sair daqui do Egito, presta atenção, e chegar lá na terra prometida com 2 anos. Mas o que aconteceu? Demoraram 40 anos para chegar lá. Por quê? Porque chegaram no lugar, era para eles chegar com 2 anos, mas quando eles chegaram no lugar da murmuração, e murmuraram tanto, que eles voltaram para trás. Aí o que Deus fez com eles? Deixou eles rodando aqui, 38 anos, rodando. Sabe por quê? Porque Deus queria tornar o povo uma pérola. Você sabe o que é uma pérola? Sabe de onde vem uma pérola? A pérola vem da ostra, não é isso? O que acontece? Ela dá a vida dela para sair aquela joia que as mulheres usam no pescoço, caríssima. Mas o que ela faz? É uma pedrinha que cai lá no mar e cai dentro da boca dela. E essa pedrinha cai lá dentro e ela tenta expulsar aquela pedra. Nesse processo que ela tenta expulsar aquela pedra, a pedra vai rodando lá dentro, rodando, e ela vai se ferindo. A ferida dela gera um gás ou algo, eu estou dizendo a palavra gás, mas pode ser uma substância, uma toxina, alguma coisa que ela vai jogando ali naquela pedrinha rodando e a pedrinha vai virando uma pérola. Entenderam? Assim Deus fez. E da morte traz a vida. Assim também aconteceu com o povo de Israel. Eles estavam rodando porque Deus queria tornar eles uma pérola. Mas, infelizmente, muitos não conseguiram alcançar, porque eles não conseguiram chegar aonde Deus queria que eles chegassem. Eu queria que vocês, vamos ler aqui novamente, no capítulo de número 33,
Vamos para o capítulo 33 novamente, de Números, para a gente ver a primeira. E outra coisa também, por que 42? Sabe por que 42? Porque 42 é uma sequência de 6 números positivos para chegar em 42. Não sei se você vai conseguir entender o que eu vou falar agora, matematicamente falando. Ó, os números positivos, quais que são os números positivos? Os números pares, não é isso? Os números ímpares são os números negativos. Os números pares são os números positivos. Aí quando você coloca, olha comigo, quando você coloca 2, que é um número positivo, você coloca 4, que é um número positivo, você coloca 6, que é um número positivo, depois vem o que? O 8, que é um número positivo, depois vem o 10, que é um número positivo, depois vem o 12, que é um número positivo. Quando você soma tudo isso aqui, ó, 2 mais 6 dá 12, mais 8, 14, mais 10, mais 12 vai dar quanto? Não, desculpa. E aí? 42, é porque eu soube errado aqui na mente. Tá vendo? Dá 42. E esses números aqui são o quê? Positivos. São os números pares, são os números positivos. E por que são? Por que eu estou dizendo isso para você? É por causa que existe no hebraico uma coisa muito séria chamada o tetragrama dos números de Deus. O nome de Deus tem 42 dimensões, certinha. É lógico que eu não vou entrar nisso aqui, nesse curso, que isso é outro curso, curso de hebraico, é outra coisa. Mas os números têm a ver com o nome de Deus. O nome de Deus que é Javé, a gente fala Jeová, não é? Mas, tudo bem, pode falar Jeová, mas não é, na verdade o nome certo não poderia ser Jeová. Sabe por quê? Porque não existe vogal no hebraico. No hebraico só existe consoante. Então eles fizeram isso para o nosso entendimento, para ficar mais entendido. Aí colocou Jeová, mas na verdade não tem isso, não tem isso, não tem isso, só tem JV. Por isso que o nome o mais correto é dizer Javé. Mas não é porque já com A e E, não. Javé é o J e o V, só isso. Entenderam? Porque no hebraico não existe vogais, o hebraico só existe consoante. Aí o nome de Deus Javé, quando você pega o nome de Deus Javé e leva na Bíblia, você vai encontrar na Bíblia 72 nomes de Deus na Bíblia, característica do nome de Deus, mas existe 42 dimensões do nome de Deus, por isso que existem as 42 jornadas no deserto. Entenderam? É só para você entender por que Deus escolheu 42. Poderia ter escolhido 54, ou 32, ou 12, ou 7, mas a Bíblia coloca 42 jornadas. Qual que é a primeira? Vamos ver. Vamos começar aqui da primeira. Nós temos 42 para estudar. A primeira, ó, está no versículo de número 5. Amém? Vamos ver o 3 primeiro. Partiram, pois, de Ramsés, no dia 15 do primeiro mês, no dia seguinte após a Páscoa. Os filhos de Israel saíram com mãos poderosas, à vista de todos os egípcios. Agora pula para o 5. Então os filhos de Israel partiram de Ramsés. A palavra Ramsés significa nascido de Ram. Ou também significa filho do sol. Duas palavras aqui, olha, interessante, que Ramsés significa. Ele significa nascido de Ram e significa também filho do sol. Mas presta atenção aqui, olha. Aqui diz que eles partiram de Ramsés. O que é Ramsés aqui, gente? Na verdade, essa palavra Ramsés é a capital do Egito. Eu vou fazer um desenho aqui, pra vocês entenderem. Ramsés é a capital, a capital do Egito. E o povo vai partir de Ramsés para ir para Canaã. Mas quando eles estão lá em Ramsés, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, essa Ramsés aqui é porque existia, na dinastia do Egito, naquela época, já tinha passado mais ou menos 11 reis. E todos os reis que estavam lá, sempre tinha esse nome, Ramsés. Assim como no Brasil nós chamamos o nosso líder máximo de presidente, lá eles chamavam Faraó Ramsés,
Aí Ramsés I, Ramsés II, entenderam? Aí iam chamando assim. Mais ou menos 11 reis até essa dinastia aqui, que nós vamos chegar aqui para estudar aqui, que o povo hebreu estava lá. Mas presta atenção. Aqui, quando nós pegamos essa palavrinha aqui, lá no Egito, o povo estava lá fazendo uma coisa. O quê? Eles estavam trabalhando para Faraó, como escravo. E o que eles faziam? Amassava lama para fazer tijolo, para construir a cidade. A cidade do Faraó era uma cidade chamada Pitol, que a Bíblia chama. E essa palavra Pitol significa serpente. Daí que vem aquela palavra pitonisa, que consultava os deuses e tal. Essa capital aqui do Egito, que era chamada Ramsés, tinha duas cidades próximas, a Pitó e a Ramsés, que eram tudo juntas, mas que era chamada a capital do Egito, tudo como fosse uma coisa ligada à outra. E o povo de Deus, que era o povo hebreu, ele estava lá o quê? Maçando tijolo para construir essas cidades. Só que o que Deus faz? Deus, você já sabe da história, Deus vai entrar na história, usar Moisés vai ter um encontro com Deus, depois nós vamos falar, vai ter uma jornada aqui, nós vamos falar sobre Moisés, você vai entender melhor. Mas Moisés é chamado por Deus para ir lá no Egito, tirar o povo do Egito. Só que Moisés vai lá, e você sabe que vai acontecer o quê? 10 pragas no Egito, para Deus tirar o povo de lá. Mas entre essas pragas, vai acontecer a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Aí o que acontece? O povo está lá, aí Deus vai dar uma ordem para Moisés. A primeira jornada aqui que nós vamos estudar, que é chamada Ramsés, ela tem algo para nos ensinar. O que ela tem para nos ensinar? Vamos ver. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos para Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos aqui, olha. Para você entender como que foi a saída deles de lá, por que Deus tirou eles de lá e como que foi que Deus fez isso. Ó. Acharam? 12. Ó. Eu vou ler o versículo de número 1. E o Senhor Jeová falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês será para vosso primeiro dos meses. Então aquele mês seria o quê? O primeiro mês. O nosso primeiro mês aqui é chamado janeiro. Para eles é outro nome, mas seria o primeiro mês, está vendo? Primeiro mês. Esse mês será para vós o primeiro mês do ano. Presta atenção. Falei a toda a congregação de Israel, no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Então a primeira coisa que eles tinham que fazer é o quê? Pegar um cordeiro, versículo de número, no 10º dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, e para cada casa paterna, um cordeiro para cada família. Mas se a família, eu não vou ler esse 4 não, eu vou ler o 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, e o tomarei das ovelhas e das cabras. Então você vai pegar um cordeiro, vai guardar o cordeiro lá na sua casa, no 10º dia. E vos guardareis até o dia 14, e o imolará a toda a assembleia dos filhos de Israel. Então, o que eles tinham que fazer? Tinham que pegar o cordeiro, no 14º dia, ia matar esse cordeiro, tá vendo? Imolar, ia matar o cordeiro, eles iam matar esse cordeiro no 14º dia, e o que mais? E tomará do sangue e o porá sobre os 2 umbrais e sobre a vega da porta das casas que vocês forem comer. Olha para cá, aqui ó, presta atenção. Ó, a casa, está escutando? A casa ia passar o sangue, tá vendo? Na vega e nos umbrais da porta. E dentro da casa, eles iam fazer o que com o cordeiro? Comer o cordeiro. Entenderam? Era isso que eles precisavam fazer. E o que mais? Lá no versículo de número 8. Comerá a carne naquela noite, assada no fogo, com os pães sem fermento, ou seja, pães sem levedura, pão sem fermento, e com ervas amargas comerão. O que é isso aqui, gente? Isso é a Páscoa. Então, olha só. Isso aqui é o processo que eles tinham que fazer. Eles tinham que pegar o cordeirinho, deixar o cordeiro até o 14º dia lá, preparado. Depois do 14º dia, eles pegavam o cordeiro, matavam o cordeiro, ia assar o cordeiro, comer o cordeiro com ervas amargas, mas ia pegar o sangue do cordeiro e ia salpicar
nos 2 umbrais da porta e na vega da porta. Isso era o que eles tinham que fazer. E comer com ervas amargas. Isso aqui é a primeira Páscoa que existiu. Aí aqui vai nos ensinar uma coisa. Qual que é o primeiro mês do ano? Nosso. Janeiro. Aqui diz que foi dia 14 de janeiro. O primeiro mês, o primeiro mês, aqui diz aqui, olha, pega o cordeiro, para você será o primeiro mês, será o primeiro mês do ano. Então, qual que é a primeira pergunta que nos faz? A nossa Páscoa que é celebrada errada, porque tem que celebrar no primeiro dia do ano, do mês, desculpa-me, e no dia 14. Exatamente, seria janeiro, dia 14. Então, exatamente, tem que ser para o dia 10. Então quer dizer que essa Páscoa que é celebrada aqui no nosso mundo não é de Deus, porque não é mesmo não, porque essa Páscoa é outra coisa, é uma deusa que eles celebram, que eu nem vou entrar nesse assunto, que é outro assunto, mas é uma deusa que eles celebram. É uma deusa que tem corpo de coelho até, entendeu? Por isso que eles celebram o coelho com aquele negocinho. E outras coisas mais que tem a ver com isso. Mas na verdade a verdadeira Páscoa é essa aqui. Mas o que tem a ver isso aqui com a minha vida? Sabe por quê? Eu e você estavam em Ramsés. Eu e você estavam no Egito, irmão. No mundo. Deus tirou você do mundo. Deus tirou você do mundo. E o que ele fez para tirar você do mundo? A primeira coisa que ele faz para tirar você do mundo é o seguinte. Você teve uma experiência com o Cordeiro. 4 dias você ficou com o Cordeiro guardado na sua casa, não é isso? A experiência com o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Você teve uma experiência com ele. Agora o Cordeiro morreu por você no 14º dia, não foi? Só que o Cordeiro morreu para fazer o quê? Para o sangue dele ser passado nos dois umbrais da porta e na vega. O que representa isso aqui? Representa isso aqui, ó. Vê? Ó, representa a salvação. Aqui, ó, representa a alma, o corpo e o espírito. O espírito é a vega da porta porque o espírito está em cima. Ou seja, o espírito é superior. Agora presta atenção. A alma e o corpo e o espírito foram o quê? Cobertos com sangue. Por quê? Porque a salvação, você tem que ser salvo na alma, salvo no espírito primeiro, salvo depois na alma e depois salvo no corpo. A salvação é uma salvação que Jesus te deu, mas ela é em 3 dimensões. Você tem que ser salvo no corpo, na alma e no espírito. Entenderam? Então, quando isso aqui é um símbolo, é um símbolo do quê? Que nós somos tirados do Egito, e Deus tirou você do Egito, de Ramsés, que é a primeira estação, para levar você para o céu, para levar você para Canaã celestial. Isso tudo aqui, olha, é apenas uma simbologia do que Deus tirou você de Pitom, que é a serpente, representa Satanás, das garras da serpente, e aqui, olha, do Ramsés. Ramsés aqui, que é o filho de Ra, ou filho do sol, representa o quê? Representa aquilo que Satanás queria que você fizesse, que era o quê? Maçando lama e palha, porque é isso que eles faziam. Maçava lama e palha, sabe o que é isso? Vícios. Cada vez se atolando no vício, entendeu? Ou seja, alguém que precisa de libertação. Então você estava em Ramsés, foi tirado de Ramsés e foi levado. Agora aqui a Bíblia diz que o povo saiu do Egito. Olha o versículo de número... Vamos comigo aqui, olha. Vamos comigo. Capítulo 12. E o versículo de número 36, acharam? E o Senhor Jeová deu graça ao povo de Israel diante dos egípcios, e esses lhe davam tudo o que pediam, e assim despojaram os egípcios. E os filhos de Israel partiram de Ramsés, filho de Sol, para Sucote. Então, olha só. E quantos que foram? Está ainda aí, ó, com 600 mil homens, a pé, sem contar os meninos, e uma mistura de gente, subia com eles, com ovelhas, vacas e muitíssimos animais. Está vendo o que aconteceu? O povo saiu do Egito, aqui diz que era 600 mil homens, 600 mil homens, a pé, sem contar os meninos,
E quando a Bíblia fala 600 mil homens, a Bíblia está contando homem mesmo, não está contando mulher, porque mulher não entra em contagem na Bíblia, não entra em contagem na Bíblia. Aí você sabe muito bem que as mulheres são muito mais do que os homens. Então, isso aqui vai dar o quê? 3 milhões de pessoas que saíram do Egito e foram para o deserto. Então, o que isso representa aqui? Olha, Ramsés representa a saída minha e você do Egito. A primeira jornada da nossa vida é o quê? Deus tirou você do Egito, tirou de Ramsés, tirou de Pitó, tirou de Faraó, tirou das garras do Egito e levou para o deserto. Você saiu do mundo. Então representa o quê? A nossa saída. E os filhos de Israel partiam de Ramsés para onde? Qual que é o nome do outro lugarzinho? Sucote. A segunda jornada é chamada Sucote. O que significa a palavra Sucote? A palavra Sucote significa tenda, significa barraca, significa lugar que você vai ficar temporariamente. A palavra que eles usavam naquela época era cabana. Cabana, tenda, cabana. Sabe aquela barraca que você leva para o acampamento e usa ela lá? Acampa, depois arranca ela de novo e sai? A palavra Sucote representa isso. A segunda jornada do povo é chamada Sucote. O que é isso? Representa temporalidade, ou seja, é um tempo. Não vai ficar para sempre ali. Agora vamos ver essa Sucote. Vamos abrir a Bíblia para nós lermos ela aqui, ó. Ela está no versículo de número 2, lá em Números 33. O versículo que nós lemos, que vai falar sobre ela, é o mesmo versículo que nós lemos sobre Ramsés. Vamos ler lá. Só para você ter gravado aí, marca Números 33 aí para você não perder. Ó, e o versículo de número 5. Então os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Essa palavra Sucote aí, esse lugar aí, Sucote aí, irmãos, era apenas um lugarzinho que eles estavam. Por quê? Eles saem do Egito e vão andando, caminham 20 quilômetros, presta atenção, de Ramsés até Sucote era 20 quilômetros, eles caminham 20 quilômetros e eles estão andando, não é de qualquer maneira, eles estão andando rápido que eles estão andando. Por quê? Porque o povo não está andando no deserto como você imagina assim, andando por andar, não. Eles estão andando assim, olha, tem 2 asas debaixo da areia, que é as mãos de Deus, imagina uma esteira, sabe aquela esteira, a escada que a gente sobe no shopping, escada rolante, sabe? Imagina aquilo ali no chão, levando a pessoa. Estão imaginando? É isso. Eram as 2 mãos de Deus que faziam assim, ó, e levava eles. Eles não estavam andando só em cima da areia, eles estavam andando as 2 mãos de Deus. Isso que eu estou falando com você não é ideia, nem história, não é Bíblia. Olha, vamos ler. Êxodo capítulo 19, para você ver. Lá vai falar que Deus carregou eles desse jeito. Êxodo capítulo 19, versículo 4. Vamos ler comigo. Ó, Êxodo 19 e versículo 4. Vamos ler comigo. 4, ó. Êxodo capítulo 19, versículo 4. Olha comigo. Vós sois testemunha do que eu fiz aos egípcios. Quer dizer, matou os egípcios, né? Agora presta atenção. E como vos levei sobre asas e os trouxe a mão de Deus era como se fosse 2 asas de águia, debaixo da areia, tá vendo? E eles com os pezinhos por cima, e Deus levando eles. Só que aí eles andam que de Ramsés até Sucote, eles vão andar 20 quilômetros. Quando eles param em Sucote, por que esse lugar aqui é chamado de Sucote? Esse lugar aqui que é chamado de Sucote, irmãos, é uma coisa muito interessante pelo seguinte: esse lugar aqui, na verdade, é o lugar onde os pastores acampavam, colocavam lá os seus animais e fazia aquelas tendas e ficavam ali parados um tempo. Aqui diz que eles vão para este lugar, para Sucote, e eles vão parar aqui neste lugar. Mas por que eles estão parados aqui em Sucote? Mas quando eles param aqui em Sucote, eles vão armar as suas barracas ali. Mas não é algo que eles vão ficar ali muito tempo, é temporariamente. Aí sabe o que o Sucote
representa na nossa vida duas coisas. Primeiro, o povo não estava aqui no dia 14, não mataram aqui o animal no dia 14? O Sucote representa o dia 15. Representa o dia 15 deles. Ou seja, o 15º dia. Por que o 15º dia? Porque Jesus não morreu no dia 14? Ele não ressuscita no terceiro dia? Então esse 15º dia aqui, olha, sabe o que ele traz a representação? A ressurreição de Jesus. E o que essa ressurreição de Jesus vai trazer para nós de importante aqui? Que você precisa guardar na sua mente. Sabe por quê? Significa que a Bíblia diz assim, olha, assim como ele morreu e ressuscitou, nós também morremos e vamos ressuscitar com ele. Não é isso? Nós não vamos ressuscitar com ele? O que Sucote apresenta? Representa o seguinte, que eu e você somos peregrinos. Você e eu somos peregrinos. Nós somos peregrinos na terra. Você não está aqui permanentemente, não. É pouco tempo. É apenas uma temporada que você está passando aqui. Sabe o que Sucote apresenta? Que eles não eram do Egito e não ia ficar no Egito. Assim também representa para mim e para você, que eu e você temos a condição de peregrinos nessa terra. Você não vai ficar aqui muito tempo. E Sucote representa o quê? Outra coisa na nossa vida. Representa que você não pode viver as mesmas experiências sempre. Você tem que ter uma nova experiência. A sua vida tem que ter uma experiência nova. A Bíblia fala em Mateus capítulo 17. Jesus transfigurou, o rosto dele ficou como sol, a roupa resplandeceu, apareceu Moisés de um lado e Elias do outro, não foi? Aí, Pedro, Tiago e João estavam lá dormindo. Aí Pedro, Tiago e João acordaram e viram aquela maravilha, aquela glória. Eles até reconheceram Moisés e Elias, coisa que ninguém nunca tinha visto Moisés, ninguém nunca tinha visto Elias. Como é que Pedro sabia que era Moisés e Elias? Porque a glória se manifestou, e quando a glória de Deus se manifesta, você tem visão de coisas que você nunca teve. E você vê coisa do passado que você nunca viu, vê coisas do futuro que você nunca viu, e do presente também que você nunca viu. Porque a glória traz as 3 dimensões para você. Então, olha só, quando Pedro vê, ele fala, vamos fazer uma tenda para Elias, outra tenda para o Senhor, outra tenda para nós. Sabe o que é tenda? É uma coisa temporária. Estão entendendo? É uma coisa temporária. O que Pedro está dizendo? Jesus repreendeu ele e falou assim, não Pedro, nós não podemos ficar aqui não, ou tal. Mas sabe o que é isso? É que Pedro queria viver aquela mesma experiência ali. Só que o Senhor está dizendo para nós o seguinte, que Deus, cada dia, Ele tem uma nova experiência para você. Cada dia Ele tem uma nova experiência para a sua vida. Você não pode ficar parado em Sucote. Sucote é apenas uma experiência. Está entendendo? Você tem que ter uma nova experiência com Deus. Ou seja, você é um peregrino aqui nessa terra. Qualquer momento, você vai embora. Entendeu? Qualquer momento você vai sair dessa terra, porque você não pertence a essa terra. Essa é a lição que nós vamos aprender aqui em Sucote. E outra coisa, todos os patriarcas da Bíblia, profeta não, os patriarcas, eles tinham 2 coisas. Uma coisa era altar, e a outra coisa era tenda. Por quê? Porque eles sabiam que eles não podiam ficar muito tempo no mesmo lugar. Sabiam que Deus ia levar eles para outro lugar. Eu e você também temos que aprender que você tem que ter um altar e uma tenda. O que é um altar? Altar é a consagração que você deve estar sempre se consagrando a Deus. E o que é uma tenda? Você saber que você não anda segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. Essa tenda que é a peregrinação, é o quê? Eles não andavam segundo o que eles queriam. Eles andavam segundo a nuvem que guiava eles. Por exemplo, o acampamento está aqui, ó, presta atenção. O acampamento está aqui, ó. Que um monte de gente da sua casinha, tá vendo? O acampamento. Mas o acampamento está aqui, mas em cima do acampamento tem uma nuvem. Essa nuvem é que guiava eles. Essa nuvem é que levava eles. Por exemplo, a nuvem parou, eles paravam. A nuvem andava, eles andavam. Quando eles viam que a nuvem ia parar, já se preparavam para desmontar o acampamento. A nuvem parou, eles desmontavam o acampamento, montava o acampamento e parava ali. A nuvem começou a mexer, ia sair, desmontava o acampamento
e ir atrás dela, porque o segredo era a nuvem. Vamos abrir a Bíblia para você ver. Números, vamos comigo, Números. Capítulo de número 9, 17. Vamos lá, rapidamente. Números capítulo 9, versículo 17. Ó. Ó. 9, 17. Acharam? Diz assim, olha. E sempre que a nuvem se elevava acima do tabernáculo, os filhos de Israel partiam, e ali no lugar onde parava os filhos de Israel acampavam. Está vendo? Então eles eram guiados pela nuvem. Essa nuvem que se transformava em coluna de fogo à noite, mas durante o dia ela era uma nuvem. Aonde ela ia, eles iam. Sabe o que apresentam isso? Olha o versículo de número 18. Deste modo, sob a ordem do Senhor Javé, os filhos de Israel partiam e sobre a sua ordem também acampavam, e permaneciam acampados enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo. E quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por muitos dias, os filhos de Israel montavam a guarda quanto à ordenança do serviço do Senhor Jeová e não marchavam. Sabe o que é isso? Aquela nuvem guiava eles. Aonde a nuvem parava, eles paravam. A nuvem seguia, eles seguiam. Essa nuvem, irmãos, representa a direção de Deus. E nós vamos estudar aqui ainda, numa das jornadas, que existe um segredo para essa nuvem. Essa nuvem durante o dia, o calor mais de 50 graus, 40, 50 graus, aquele calor, aquela nuvem cobria eles, para eles não sentir calor. Mas aquela nuvem tinha um segredo. Ela fazia sombra para eles, mas o inimigo não. O inimigo vinha atrás, nós vamos ver Faraó atrás, a nuvem está cuidando deles, não do inimigo. E aquela nuvem durante o dia era um ar-condicionado. À noite, ela virava uma coluna de fogo. Mas como é que ela virava uma coluna de fogo à noite? Porque tinha um segredo. Lá dentro do tabernáculo, o tabernáculo está aqui no meio, ó. E aqui dentro do tabernáculo tem um candelabro. Um menorá, um candelabro. Esse menorá, esse candelabro, era o seguinte: 6 horas da manhã e 6 horas da tarde tinha um segredo. 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, ele estava quase apagando. O sacerdote ia lá e acendia as 7 velas. A nuvem em cima, que era nuvem, ó, virava uma nuvem de fogo. De manhã, 6 da manhã, o candelabro está lá aceso, o sacerdote ia lá e ó, apagava. Quando ele apagava, a nuvem que virou coluna de fogo, que era coluna de fogo à noite, 6 horas da manhã, ele apagava o candelabro, ela ó, apagava também e virava uma nuvem normal. O segredo estava no sacerdote. Ir lá, apagar e acender. Aí a minha pergunta é, acendia aqui na terra, acendia em cima. Apagava aqui na terra, apagava lá. Porque Jesus disse assim, olha, tudo que ligarem na terra, será ligado no céu. Então, eu é que tenho o poder de trabalhar aqui para Deus fazer lá. Entenderam? É através daquilo que eu faço aqui no serviço para Deus, é que Deus acende lá, ou que Deus apaga lá. Entenderam? Era esse que era o processo dessa nuvem. E isso aqui representa o quê? Que eles estão sendo guiados por Deus. Amém? Estão sendo guiados por Deus, mas eles sabem que é temporariamente. Que aqui é uma passagem. Você está aqui, mas é uma passagem. Não é eternamente. Amém? Essa é a terceira jornada. Essa é a terceira jornada. Depois, nós temos a segunda, né? Nós temos a terceira jornada. Vamos para Números de novo. Vamos lá. Números, capítulo 33. Vamos lá. Vamos ver qual que é a terceira... Números 33. Então, partiram de Ramsés para Sucote. Depois, aí fala. E partiram, versículo 6. Números 33, 6. E partiram de Sucote e acamparam em Etã, que significa costa, que está nos limites dos extremos do deserto. Então, nós saímos agora de Ramsés,
vamos para Sucote, aí depois vem a quarta estação. A quarta estação é chamada de Etã. Essa palavra Etã significa costa, ou seja, era um lugar costeiro, mas também, aqui a Bíblia diz assim, olha, ela estava no fim do deserto. Não sei se vocês perceberam aí, olha, que ela estava no fim do deserto, algumas Bíblias aí falam, ou então nos limites dos extremos do deserto, ou seja, ela estava no fim do deserto. Agora, presta atenção, o que representa isso aqui, irmãos? Na verdade, isso aqui representa que quando a Bíblia chama de costa, porque o que é uma costa? Uma costa é algo que está na beira do mar, que está perto do mar. E essa Etã aqui, ela tem um significado muito importante para nós, por quê? Porque ela, na verdade, ela representa o momento que o povo precisa ser guiado e alumiado. O que é Etã? Etã foi o momento que o povo percebeu, presta atenção, Etã é o momento que o povo percebeu que aquela nuvem tinha um significado para eles. Quando eles chegam aqui, Etã, é como, por exemplo, eu estou andando na minha vida normal e eu não estou percebendo a providência e a direção de Deus na minha vida, eu não estou percebendo. Mas de repente eu percebo, aí eu paro e penso assim, Deus está me guiando, é Deus que está me ajudando, isso é Deus que está falando, você está entendendo? Sabe quando você está na igreja e aconteceu uma situação com você, aí você entra na igreja, aí Deus começa a falar usando a palavra, aí você fala assim, nossa, parece que até o pastor sabia o que aconteceu comigo hoje, aí na hora aquela palavra bate, entenderam o que eu estou falando? Em Etã, eles descobriram, eles tiveram uma visão espiritual de que eles estavam sendo guiados e alumiados. Presta atenção. Vamos voltar para a nuvem aqui que você vai entender Etã. Etã representa o quê? Guiar, que é a nuvem não guiava o povo, e iluminar, que representa o quê? A coluna de fogo. A coluna de fogo representa o quê? Iluminar. Aqui em Etã, eles vão descobrir que Deus está trabalhando na vida deles, de forma que eles estão sendo guiados e iluminados. Porque até o momento, irmãos, eram muito confusos. Imagine 3 milhões de pessoas no deserto, vaca para lá, boi, bezerro, os animais misturados com aquilo tudo. E era uma confusão enorme. Estão entendendo? Era uma confusão enorme de gente. E até o momento eles não estão percebendo nada. Eles não estão percebendo que estão sendo guiados por aquela nuvem. Eles não estão percebendo que estão sendo iluminados até aquele momento. Eles só vão perceber aqui em Etã. Quando chega aqui em Etã, eles percebem o seguinte, engraçado, tem algo aqui diferente. Por que eles percebem que tem algo aqui diferente? Porque eles saíram de Sucote, novamente é 20 quilômetros de Sucote até Etã, eles vão parar em 20 quilômetros certinho, aí eles param ali e percebem, nós estamos sendo guiados por Deus, nós estamos sendo iluminados por Deus. O que apresenta isso na nossa vida hoje cristã? É o seguinte, você, de repente, descobre que agora você não é guiado mesmo pela sua vontade, não é guiado mesmo pela vontade das pessoas, mas você é guiado por isso aqui, ó. Lâmpada para os meus pés, não é isso? É a tua palavra, e o quê? Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho? Sabe por quê? Porque quando a Bíblia fala lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, sabe o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a lâmpada está onde? No pé. Que a lâmpada está iluminando o pé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Imagina um capacete e uma roda aqui com uma lanterna iluminando o pé da pessoa. Está entendendo o que eu estou falando? O que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer o mesmo que falou com Gideão. Olha o que Deus falou com Gideão. Gideão, traz 300 homens, manda eles pegar uma tocha de fogo, não é isso? Levantar uma tocha de fogo e virar o vaso. Colocar uma tocha de fogo dentro do vaso. O que é colocar uma tocha de fogo dentro do vaso? Iluminar só o pé. Está vendo? É iluminar só o pé. Lâmpada dos meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, a lâmpada tem que ficar dentro do vaso de barro. Eu e você somos o vaso de barro. A tocha representa a palavra de Deus. Ela tem que ficar dentro de você para você andar. Porque senão você não consegue andar. Então, o que é isso aqui? Etã. Etã representa que você não vai conseguir ser guiado por nada a não ser a palavra de Deus. Entenderam?
Você só vai ser guiado pela palavra de Deus. Nesse processo que a sua vida iniciou, você é guiado pela palavra de Deus. Você não consegue ser guiado por outra coisa. É a palavra de Deus que vai guiar você. Então, quando eles chegam aqui em Etã, o povo hebreu descobre que eles estão dentro de uma nuvem e dentro de uma coluna de fogo. Irmãos, sabe por quê? Porque essa jornada aqui representa que a palavra de Deus é a única coisa que pode iluminar e guiar a nossa vida. Lá eles descobriram a coluna, eles iam olhar a coluna e virar a nuvem, mas para nós hoje, representa a palavra de Deus, que é a única coisa que te leva para onde você precisa. Amém? Aí olha o que aconteceu aí em Etã. Eles descobrem que eles precisam ser guiados por Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Lá quer ver? Um versículo que eu quero que você leia comigo. Vamos para onde nós estávamos. Êxodo. Nós vamos para o capítulo de número 13 e o versículo de número 9. Êxodo 13, versículo de número 9. 9. Vamos ler ele. 13, 9. Êxodo 13, 9. E levou também Moisés consigo os ossos de José, pois esse havia juramentado rigorosamente aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, fazendo subir convosco os meus ossos daqui. E no dia seguinte partiram de Sucote e acamparam em Etã, no extremo do deserto. E o Senhor Jeová ia adiante deles. Como é que ele ia? Guiando-os de dia numa coluna de nuvem, tá vendo? E de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los no caminho, a fim de que andasse de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvem se apartou de dia do povo, nem a coluna de fogo de noite. Tá vendo, irmãos? Vendo? Aqui é Etã. O que é Etã? Etã é quando você descobre. Agora foi 13. Êxodo 13, versículo 19, 20, 21, 22. Aí vocês estão lendo. Desculpa-me. É 19, 20 e 21. Êxodo capítulo 13, 19, 20 e 21. Aí mostra claramente o que? Esse processo da coluna de fogo e da nuvem. Irmãos, essa nuvem aqui, essa coluna de fogo era tão interessante que a serpente do deserto, as serpentes venenosas, quando elas sentem aquele calor, vê aquela nuvem, elas todas afastam. Então essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, é também para proteger o povo, porque o inimigo não tem poder de entrar no meio deles por causa daquela coluna de fogo que está ali guiando o povo. Entenderam? Essa então é a terceira jornada. Nós vamos agora para a quarta jornada. Vamos voltar para Números 33, que é a nossa base. Vamos lá. Porque tem umas dessas jornadas que são bem pequenininhas, mas tem outras que são grandes. Números 33, vamos ler o versículo de número 7 agora. 7. Acharam? E partiram de Etã e rodearam o quê? Piairode. Significa lugar de juncos. Que fica defronte de Baal-Zefon. E fica também onde? No norte. Não. E acamparam diante de Migdol. Então, agora, vem a outra jornada deles, que é chamada de Piairode. Vamos para Êxodo. Vamos para Êxodo. De novo. Capítulo 14. E o versículo de número 2. A outra aqui, olha. A outra jornada aqui é chamada de Piairode. Vamos? Sim? É mesmo. Agora vamos para a quarta, né? A quarta agora, quarta jornada. Piairote. Essa jornada, irmãos,
é a jornada que representa o momento que eles chegam em várias montanhas que estão, eles ficam no meio e ele vê como se estivesse encurralado por duas montanhas. Essa palavra aqui, olha, Piairode, significa lugar de junco. Mas esse Piairode aqui também tem um outro significado também muito interessante que nós precisamos entender também, que ele também fala do lugar, a palavra pia aí, olha, significa junco, cana. Cana. Vamos imaginar uma cana que é alta, não é isso? A cana não é alta, tem uma altura, mas por dentro é oco. Por dentro não tem nada, é os juncos. Então, quando eles chegam nesse Piairode aqui, é o lugar da vacilação. Por quê? Porque quando eles vão chegar aqui neste lugar, vai ser o momento que Deus vai derrotar o inimigo deles. Mas antes de Deus derrotar o nosso inimigo, Ele precisa provar você. Ele precisa fazer com que você entenda que você vai vencer, mas que você não pode vacilar. Foi o que aconteceu com eles aqui, olha. Vamos ler lá, 14:1. Ó, olha o que Deus fala. Presta atenção. Nós vamos ler o versículo de 1 em diante. E disse o Senhor Jeová a Moisés, diz aos filhos de Israel que voltem e acampem em Piairode. Irmãos, olha o que Deus manda o povo fazer. O povo está indo, não é isso? Deus manda o povo voltar. A minha pergunta é, se eu estou avançando, por que Deus me manda voltar? Na quarta jornada, Deus manda o povo voltar para trás. Sabe o que apresenta isso aqui? Exatamente. Sabe o que Deus está querendo fazer? Deus está querendo que eles voltem, porque há um momento da nossa vida que você não pode seguir, você tem que recuar. Retroceder. Mas por que retroceder? Sabe por quê? Você estava no mundo. Olha só. Saiu do mundo. Veio para a igreja. Você o quê? Ficou livre do inimigo, não foi? Mas você não venceu aquele inimigo, não. Você precisa vencê-lo. Vai acontecer na sua vida cristã, e na nossa vida cristã, acontece o seguinte: você saiu do Egito, deixou Satanás, deixou os vícios, deixou tudo, mas vai ter um momento de provação, porque você vai dar de cara com aquele inimigo. Vou falar em tese para você entender. É como uma pessoa que fumava muito, mas fumava mesmo. Aí, de repente, ela largou o cigarro e ela está na igreja. Aí, agora, ela sabe que o corpo é templo do Espírito Santo. A Bíblia não tem nenhum versículo contra o cigarro, não. Não existe algum lugar na Bíblia que fala que você não pode fumar, não? Não tem, não. Mas você sabe que você é templo do Espírito Santo, então você não deve fazer isso e outras coisas, porque a Bíblia não fala fumar, mas a Bíblia fala assim, olha, coisas semelhantes, lá em Gálatas capítulo 5, 22, coisas semelhantes é o quê? O cigarro é um desses que está deixando o tempo. Então, o que acontece? Aí, quando a pessoa está na presença de Deus, de repente ela vai ter uma tentação de querer voltar a fumar, ou de querer voltar a fofocar, ou de querer voltar a falar mal de alguém, ou de querer voltar àquilo que ela fazia antes. Então, Piairode representa o quê? A quarta jornada é o momento que você vai ter, que Deus vai falar com você assim, ó, volte. Mas peraí, Faraó não vem atrás de mim? A Bíblia vai dizer que Faraó vai estar atrás deles. Por que Deus está mandando voltar? Não é melhor eles avançarem? Mas Deus manda voltar por quê? Porque vai chegar o momento do confronto agora entre você e seu inimigo. Aí, olha o versículo aqui que diz, ó, o 14. Volte a campo diante de Piairode, entre Migdol. Migdol significa torre. E o mar diante de Baal-Zefon. Baal-Zefon é o senhor do mar, é um demônio. Está falando de um inimigo. E em frente o mar acampareis. Olha o versículo 3. Porque Faraó dirá aos filhos de Israel, vagam sem rumo pela terra que o deserto os encurralou. Olha para você ver. Deus manda eles voltar para trás. E Faraó vai dizer assim, olha, o povo está... Desde o povo seguir, eles estão voltando. Ah, isso é porque eles descobriram que saíram do Egito, mas o Egito é melhor do que o deserto. Eles estão encurralados no Egito. É o que o inimigo faz com a gente. A gente quer voltar para trás, a gente volta para dar uma recuada, para voltar. Deus permite que você recua. Aí o nosso inimigo, que é Satanás, que você estava na mão dele, que é o Faraó, pensa assim, ele está no meio do deserto, ele está encurralado, por isso que ele está voltando para a minha mão. É igual ninguém diz assim, eu estava na igreja, busquei o Senhor, mas a luta veio e eu não estou aguentando. Quer saber, eu vou voltar para trás. É o Piairode. Entenderam? Aquela pessoa que diz assim, eu estava na igreja, mas não deu certo mesmo, eu voltei.
Agora, olha só. Olha o que acontece. Quando eles estão lá, o versículo diz assim, olha. Versículo de número 6. E Faraó, 14:6. Aprontou o seu carro e partiu com o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os seus respectivos capitões. E o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, de modo que este perseguiu os filhos de Israel, mas os filhos de Israel já haviam saído com a mão poderosa. Irmãos, olha o versículo 9. E os egípcios, em sua perseguição, com carros e cavalos, e com toda a sua cavalaria e seu exército, alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Piaroite, diante de Baal-Zefon. Olha para você ver, se você ler aí, parece uma coisa estranha. Como é que Deus permite que o inimigo me alcance? Se Deus me tirou do Egito aqui de Ramsés, agora eu já andei bastante, eu estou na quarta jornada. Aí, de repente, o que vai acontecer? O Faraó pega 600 carros, que são os melhores carros que ele tem, e vai contra mim. Deus permite ele ir contra mim. E o que acontece? Eu estou parado, acampado lá, e o inimigo está chegando, armado. E Deus permite ele me alcançar. Por que Deus permite alcançar? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer mostrar para você que o inimigo vai ser derrotado agora. Mas é o quê? Frente a frente com você. Deus nunca vai permitir que o inimigo fique isento da derrota dele. Você vai enfrentar esse inimigo de cara. Vai ter um tempo da sua vida que você vai enfrentar esse inimigo de cara. Não sei se você lembra, mas você lembra que Jacó viveu o número 4 da vida dele? E na quarta coluna da vida de Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele viveu primeiro a vida biológica, a vida emocional, a vida intelectual e, por último, a vida espiritual. Na vida espiritual, ele lutou com Deus e Deus mudou o nome dele. Sabe por quê? Sempre quando o número 4 aparece, é uma nova mudança na vida da pessoa. Então, como é que Deus vai permitir que você não enfrente seu inimigo e vença ele? Então, irmãos, o Faraó, ele vai ser vencido aqui no 4º nível. Ele vai ser desmascarado. Por que no 4º nível? Vamos entender. Que eu vou parar aqui nesse quarto para você entender. Moisés chegou no Egito e ele fez o primeiro sinal. Os bruxos também fizeram. Moisés fez o segundo sinal. Os bruxos também fizeram. Moisés fez o terceiro sinal. Os bruxos também fizeram. No 4º sinal que Moisés fez, o Faraó chamou os magos. Os magos disseram assim, olha, podemos fazer isso não, porque esse é o dedo de Deus. Então o dedo de Deus aparece sempre no 4º, que é aqui em Piaroite. Agora presta atenção, no Piaroite, Satanás está vindo, que é o Faraó. Mas olha o que Deus vai fazer. Olha o versículo de número 10. E se aproximando-se Faraó, os filhos de Israel alcançaram seus olhos e se atemorizaram, ao ver os egípcios em marcha contra eles. Então, com grande temor, clamaram o Senhor Jeová. E disseram a Moisés, acaso não havia sepultura no Egito? Porque nos tiraste de lá para morrer nesse deserto? Por que fizeste isso conosco, tirando nós do Egito? Então aqui, irmãos, o povo vai achar, o povo vai pensar que vai ser derrotado por Deus, que Deus levou eles lá para a derrota deles. Mas não é isso. Porque tem hora que parece que Deus está levando você para você ser derrotado. Porque Deus mandou eles voltar. Não foi eles voltar porque quiseram, não. Foi Deus que falou, volta. Se eles voltaram porque Deus mandou, agora Faraó vem armado para matar eles? Então eles pensaram que Deus estava levando eles para o fracasso. Mas não era. É porque Deus queria um confronto cara a cara com Faraó, para Faraó ser derrotado. E eles, com os olhos, verem Faraó sendo derrotado. Porque Faraó morreu lá no Mar Vermelho, com todos os seus exércitos. Aqui em Êxodo não fala que Faraó morreu. Você vai ter que ir lá nos Salmos. Mas lá no Salmo tem um versículo claro, que diz que Faraó morreu com todos os soldados lá. Porque Deus sabe da história que Deus abriu o Mar Vermelho, não foi? O povo entrou para o Mar Vermelho, passou o Mar Vermelho, Faraó foi atrás, mas o Mar Vermelho fechou e eles morreram. Porque a porta que Deus abriu para mim é para mim. Ninguém vai entrar por ela. Se entrar por ela, vai morrer afogado. E sabe o que representa isso aqui também? Aqui, olha. Não vou ler tudo porque depois nós vamos estudar sobre o Mar Vermelho, a jornada do Mar Vermelho. Eu vou falar mais claro algumas coisas. Mas o Mar Vermelho
representa o quê? A derrota de Satanás. Mas o mar vermelho, o piaróide que está perto do mar vermelho, representa o seguinte, o confronto que eu vou ter com o meu inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo. Talvez o seu inimigo foi um vício. Talvez o seu inimigo foi um pecado que te seguiu. Ou talvez o seu inimigo foi você mesmo. Não importa qual seja o seu inimigo. O importante é que você vai ter que enfrentar o seu faraó no tempo e na hora certa. Entendeu? No tempo e na hora certa você vai ter que enfrentar o seu faraó. Não tem como você... Hã? Exatamente. Para derrotar ele. Amém? Então o que piaróide representa na nossa vida? Representa o momento que você vai enfrentar Satanás face a face e o seu inimigo também face a face. E Deus não queria derrotar o povo. Deus queria que eles tivessem um confronto. Sabe o que representa isso também? Representa que a minha carne vai ter que vencer esse inimigo, porque não adianta, você vem para a casa do Senhor, se torna filho de Deus, mas você tem que ser liberto. Então o que é o piaróide? É o momento da sua libertação. O piaróide é o momento que você vai ser liberto. Quantos terrenos tinha, você lembra? Mateus capítulo 13, 4 terrenos. O primeiro terreno não deu certo, o segundo terreno não deu certo, o terceiro não deu certo, só o quarto que vingou. E a Bíblia diz que deu certo. Amém? 13. Mateus 13. Então o que representa aqui piaróide, número 4? Representa o seguinte, que aquilo que não vingou, você vai ter que enfrentar para vingar. Ou seja, aquilo que fez você ficar muito tempo aprisionado, que é o faraó, você vai ter que enfrentar esse faraó. Porque o povo saiu do Egito tranquilamente, não foi? Foi embora. O faraó mandou eles embora. O faraó estava derrotado, o filho dele morreu, o primogênito morreu todo mundo, mas o faraó precisava o povo precisava enfrentar faraó. Assim também somos nós. Nós temos que enfrentar faraó de frente. E aonde? Aqui, ó. Aqui no piaróide, você vai enfrentar faraó de frente. E esse processo vai demorar um pouquinho. Por isso tem gente que diz assim, mas a pessoa chegou na igreja, ela tem que ser liberta na hora. Não é assim não, é um processo de libertação. É um processo que acontece na vida da pessoa para ela ser liberta. É um processo de libertação. É dia após dia. É momento por momento. E o que vai libertar você? O confronto com a palavra. Você está aqui na casa do Senhor para ter um confronto com a palavra. Por isso que a palavra vem no terceiro aqui, ó. A palavra não é guiar nem a nuvem e a coluna de fogo? Não é a palavra que você conheceu? Agora você vai ter que ser confrontado em piaróide. Amém? Agora você vai ter que ser confrontado. Você vai ter que ver mesmo se aquela palavra está funcionando em você. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheço a palavra e ela começa a fazer efeito dentro de mim. Que efeito é esse? Para nós finalizarmos essa parte aqui, ó. É isso aqui, ó. Presta atenção. Aqui, ó. Abra sua Bíblia. Hebreus 4:12. Abre lá. Hebreus 4:12. 4:12. Olha lá, olha o que diz. A palavra de Deus é mais penetrante que a espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma com... Então, olha aqui, ó. Para nós entendermos isso aqui rapidamente, ó. A palavra de Deus, você recebeu o Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem morar em você. Agora o Espírito Santo vai passar para cá, ó, para a sua alma. Porque quem precisa ser liberto é a sua alma. Mas para você ser liberto, você precisa de um processo aqui, ó. A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus vai cortar isso aqui, ó. E vai trazer o Espírito Santo para a sua alma. E quando o Espírito Santo chegar na sua alma, aí sim, ele vai libertar você. Amém? Então, essa libertação acontece pela palavra. E ela acontece aqui, ó, no confronto. Em piaróide, é o confronto entre você e o seu inimigo. Amém?